Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vou ler ipsis literis aqui o título da pauta da Mônica. Geraldo Alckmin, o noivo com quem todo mundo quer casar. Na política, porque como nós sabemos, ele é um avô já. Uau. Você olha pro Alckmin e você já pensa em noites calientes. Não é? Nossa. Quero casar. Casar hoje. Frases que a gente nunca imaginou que leria. Ô, Mônica, todo mundo quer o Alckmin para 2022? Pois é, olha só, vamos começar a falar um pouquinho agora, né, nos próximos meses, dos bastidores aí da sucessão presidencial, da sucessão estadual, e o noivo da vez das eleições presidenciais e também daqui de São Paulo é o ex-governador de São Paulo, justamente Geraldo Alckmin, com quem tanto petistas quanto bolsonaristas tentam se aliar, Megali. Veja bem, com 28% dos votos em São Paulo e posicionado ao centro, né, bem ao centro, e de saída do PSDB, depois de um rompimento com seu ex-afilhado João Dória, o Alckmin passou a ser cotejado pelas diversas forças, diferentes forças, e aparece em desenhos que, se num primeiro momento parecem não ter qualquer lógica, né, Megali, a gente olha assim, vê e fala, nossa, o que isso tem a ver? Fazem todo sentido quando você para e pensa do ponto de vista da política eleitoral e também de governabilidade. O primeiro desenho que a gente antecipou na minha coluna na Folha de São Paulo e aqui também no comentário em uma dessas manhãs, é o que junta Alckmin e Lula em uma chapa presidencial, com o petista na cabeça, né, da chapa, como candidato a presidente e o ex-governador de vice. Parece algo totalmente inusitado. Quando esse assunto surgiu, foi aquela bomba atômica e muita gente duvidou, mas os dois, mais ou menos, meio que confirmaram que as conversas ocorrem, né? E parece totalmente inusitado, mas no passado essas duas forças já andaram muito próximas, né? Contra o regime militar, a ditadura militar, na redemocratização, né? Depois elas se separaram, disputaram palmo a palmo as eleições, mas os parâmetros mudaram no Brasil, né? Com Bolsonaro todos os parâmetros mudaram e uma reunião de forças contra ele passou a fazer todo sentido, principalmente para quem está na primeira posição como Lula e teria aí o desejo e a meta de ganhar já no primeiro turno. Então precisa ampliar bem as suas alianças, então isso passa a fazer todo o sentido. Agora, pasme, Megali, se por um lado o PT está cortejando o governador e estão conversando, né, o próprio bolsonarismo já deu passos para tentar se aproximar dele, para um acordo que teria, nesse caso, como objetivo maior e comum, derrotar João Dória em São Paulo. Todos sabem que o Bolsonaro detesta João Dória, que o Alckmin detesta João Dória e poderiam, portanto, pelo desenho feito pelo bolsonarismo, juntar forças contra ele aqui em São Paulo. O ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura procurou o governador para conversar sobre a possibilidade de ele manter a candidatura ao governo do estado. Não sair para vice, não sair para nada, manter o seu nome para a disputa aqui em São Paulo. E o que o bolsonarismo lhe daria a ele em troca? Bolsonaro não lançaria o candidato, o que faria com que os eleitores conservadores do presidente, que já votaram em Alckmin em algum momento da história, tivessem o Tucano como uma opção preferencial. O Alckmin não precisaria nem declarar apoio ao presidente Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição, nem o Bolsonaro declarar apoio a ele, né? Mas o caminho para o Alckmin estaria livre. Qual seria a contrapartida? O ex-governador de São Paulo abriria espaço na sua chapa para um candidato ao Senado que apoiasse o presidente e que desse palanque para ele aqui em São Paulo. Então vamos imaginar, chutando aqui um nome, Paulo Scaff da Fiesp, ou Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, né, por um outro partido, né, Alckmin pelo União Brasil, por exemplo, eles pelo PL fariam uma chapa, o Alckmin não apoiaria o Bolsonaro, mas o candidato ao Senado sim apoiaria. Esse é o desenho que o bolsonarismo imaginou, né, e chegou a tentar uma aproximação com o ex-governador. Esse desenho está um pouco em banho-maria, porque o Alckmin, de fato, está conversando com o Lula, né? Mas é curioso que esta figura, esse candidato, né, ex-governador de São Paulo, governador por 4 mandatos, candidato a presidente, que foi ao segundo turno em 2 eleições, que estava um pouco no exílio, agora se torna esta grande figura dos bastidores, né? Então são movimentos atrás das cortinas que de repente surgem como um prato feito para o eleitorado, mas a gente vai tentando aqui acompanhar e antecipar todos esses movimentos a partir de agora, Megali. Portanto, o Alckmin aí
a noiva, o noivo, no caso, da vez na sucessão presidencial e também aqui no cenário estadual, Megali. Nada como um dia depois do outro. A vida é uma roda gigante mesmo, né? Alckmin, o candidato que teve menos votos que o Cabo Daciolo em 2018, pode ocupar o Palácio do Planalto no ano que vem por vias nunca antes imaginadas. Lembrando, desculpa, eu sei que você já ia entrar no nosso correio, lembrando que é tão dinâmico, né, Megali, que hoje ele tem 28%, segundo a pesquisa da Datafolha aqui em São Paulo. O fato dele ter tido 5 na eleição presidencial não significa nada. Assim como não significou nada quando em 2016 ele teve uma vitória estrondosa como governador em São Paulo. Você se recorda, ele praticamente ajudou a eleger todos os prefeitos do estado de São Paulo. Quando chegou em 2018, todo mundo imaginava que seria um fenômeno e foi, por um contexto, uma conjuntura, um fracasso. Mas isso não significa que esse fracasso possa se repetir. Está aí ele aí com 28%, portanto, das intenções de voto pelo Datafolha em São Paulo, virando aí essa figura cortejada.